Então você vê que o Gabriel, ele, além da fase ruim, Perfeito. nos pênaltis onde ele era quase infalível, não é mais. Por quê? É claro que ele é estudado pelos goleiros. Então ele tem que diversificar a sua forma de bater pênalti. E ele praticamente recuou, foi muito bem o Léo Jardim. E aí aumenta a discussão sobre ele. A repercussão no clube, na torcida, dentro do clube é péssima. Aliás, a pressão em cima do Landim para Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Após o Flamengo empatar aí com o Vasco da Gama por 0-0, né, o Gabigol desperdiçando o pênalti aí nos acréscimos já do segundo tempo. Muita satisfação, não só da torcida, mas como até dos jogadores em si, né. Felicidade para os vascaínos que o Jardim fez uma bela defesa. Para mim o Gabigol bateu mal, sim. O Mauro César Pereira, hoje, no programa Cartão Verde, ele trouxe uma notícia que explana como está a situação de Gabigol dentro do clube. Após ele perder o pênalti decisivo aí, que poderia sim dar a vitória ao Flamengo nos minutos finais já do Clássico. Então ele trouxe detalhes aí, como está a situação dele, está conturbado, né, o vestiário lá, clube, pressão, oposição em cima do presidente. E a situação do Gabigol a cada vez vai se complicando mais ainda, né? E o Mauro César trouxe esse detalhe aí sobre essa situação, né? Sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like e depois o seu comentário também sobre essa situação. E tamo junto aí. Valeu! Então que jogaram no Maracanã, fizeram o primeiro clássico do Campeonato Carioca, mas gol que é bom, o jogo também não teve. Mas teve lances desses que alimentam muito bem a resenha. É ou não é, Mauro César? Os dois lances do Léo Pereira que a gente vai ver aí, por exemplo. E depois o pênalti cobrado e não convertido pelo Gabigol. Essa bola do Léo Pereira, realmente, eu vou te falar, hein? Salva duas, né? Não só salvou. Pô, mas essa aí de 9 entre 10 cortes desse acabam no gol, né? Salvou duas e jogou muito bem, inclusive. Essa jogada foi ele também aí, quase fez um gol e deu passe de 3 dedos. Fez uma bela partida. Foi um jogo, teve alguns bons momentos, aí o Rossi fazendo bobagem também, se foi muito mal do gol, né? O goleiro argentino. De novo, o Léo Pereira salvando a pele do goleiro do Flamengo, lá. Ele vai salvar em cima da linha ali, ó. Ele ainda tirou de novo lá. Impressionante o que ele fez. E aí o lance do pênalti no final, né? Pênalti na Arrascaeta, houve uma reclamação do Vasco ali que não fazia sentido, foi dentro da área, claramente. E o Gabriel perdeu nada mais, nada menos que seu 4º pênalti em menos de um ano. Ele perdeu um no dia 15 de fevereiro do ano passado, hoje é dia 5, portanto não tem nenhum ano, quanto Volta Redonda. Foi o primeiro pênalti que um goleiro defendeu do Gabriel desde que ele chegou ao Flamengo. Você vê mais um cobrado baixo, mano. Pois é, ele bateu mais de 50 pênaltis antes desse, no ano passado. Era infalível praticamente. Ele praticamente não errava. Tinha batido um na trave contra o Botafogo lá, que fazer uma graça, um ou outro que ele perdeu, se bateu o goleiro geralmente ia pro outro lado. Os goleiros começam a perceber que ele espera até o final e toca no canto contrário. Aí o Vinícius Dias, goleiro do Volta Redonda, no passado defendeu. O Flamengo venceu o jogo, acontece. Aí veio o jogo do Cruzeiro, bateu na trave, Campeonato Brasileiro. Era o Rafael no gol, bateu na trave. Aí teve o jogo do Grêmio, o Flamengo venceu por 2-0 em Porto Alegre, Copa do Brasil. O Grêmio defendeu. Esperou, foi lá no canto. E ontem o Léo Jardim fez a mesma coisa. Então você tem 4 pênaltis que ele perdeu em menos de um ano, 3 com defesa de goleiro. Aí se você pegar no período anterior, que é 19, 20, 21 e 22, nenhum goleiro defendeu o pênalti dele, ele bateu mais de 50. E geralmente o goleiro, se você fizer uma estatística, vai encontrar mais vezes o goleiro pro lado errado do que acertando pelo menos o canto. Então você vê que o Gabriel, ele, além da fase ruim, Perfeito. nos pênaltis onde ele era quase infalível, não é mais. Por quê? É claro que ele é estudado pelos goleiros. Então ele tem que diversificar a sua forma de bater pênalti. E no final de jogo, um clássico, não dá, tem que ser aquela cobrança mais segura, firme. Eu vou aproveitar que você tá do O goleiro toca na bola mais lenta, entendeu? Você bate com violência porque Putz, era a primeira cobrança. se acertar, a chance de defender é menor, pela violência do chute. Aí ele praticamente recuou, foi muito bem o Léo Jardim. E aí aumenta a discussão sobre ele. A repercussão no clube, na torcida, dentro do clube é péssima. Aliás, a pressão em cima do Landim para não renovar o contrato cresce cada vez mais. Porque tinha muita gente cornetando ontem. E ele está dando motivo para isso. Pois é. Eu acho que é uma coisa comportamental um pouco, né, Oscar? Se você vai pensar, tudo bem, se ele tivesse a humildade de ser um reserva e aceitar essa condição, é um cara que quer continuar no elenco de uma maneira inconteste, né? Ou você não quer ter o Gabigol como sua opção no banco de reserva para o ataque. Cabeça é tudo, né? Se o sujeito não tá bem, aí pode complicar. Cabeça é tudo. O Mauro falou bem, se ele batia de um jeito e foi descoberto, isso daí virou a arma dos goleiros, ele tem que mudar um pouco, ele tem capacidade para isso, é muito talentoso. Mas tem que ter, acima de tudo, uma boa cabeça, né? Se tiver tumultuado, tá na reserva, a fase é ruim, é melhor de repente esperar, não vou bater durante um tempo para ver se passa a fase, sei lá.
Falando do Mano Menezes, Deixa eu só te passar uma pergunta aqui, porque acho que encaixa. Você estava falando, você até comentou com a gente que às vezes, antes da gente entrar no ar também, que às vezes o Flamengo conduz demais a bola, não define a jogada. O Roberto Roman está perguntando, mano, você acha que o meio de campo, pelo menos do Flamengo, tem apresentado alguma evolução? eu acho que falta criatividade e falta mais objetividade. O De La Cruz é muito objetivo, mas nem sempre o Arrascaeta, o Gerson simplificam jogadas. O Gerson especialmente. Eu acho que isso é uma coisa que o Tite vai ter que trabalhar Especialmente. bastante. Agora, o Arnaldo falou do microfone, né? O Mano Menezes do microfone. O Gabigol também, ele sai do campo ontem. Gente, 40 e poucos minutos. O cara é o 10 do time, ídolo do time, perde um pênalti num clássico. Você sai do campo, tem que demonstrar o mínimo de, sei lá, tô chateado, perdi um pênalti. Sei lá, pede desculpa à torcida, fala com ele. Realmente não estou mais sentindo as dores do ano passado, estou me sentindo bem. Parecia que nada tinha acontecido. Como depois da cobrança, logo você vê a imagem, ele vira e sai. Não tem uma mão na cabeça. Não dá bem, meu amigo. Não está bem. Você está devendo a torcida. Temporada ruim, poucos gols. 5 gols no Brasileiro, 4 de pênalti, que ele acertou ainda, né? Só fez um gol de bola rolando. Voltou a fazer um gol depois de 6 meses. Semana passada contra o Nova Iguaçu. 6 meses. O nome do cara era Gabigol, agora é Gabi. Por isso, não faz mais gol. Aí perde um pênalti, no mínimo você tem que demonstrar que você está chateado, que você não está legal. Aí ele age com indiferença. Até porque é uma maneira Ninguém é bobo, de emanar com a torcida, né? Ninguém é bobo. As pessoas percebem assim, o torcedor que está no Maracanã está indo embora pé da vida. O cara que está em casa assistindo, o cara fala, pô, o cara tá na bronca, né? Que viu a derrota, a vitória escapada entre os dedos. Aí vem o jogador falando isso, o cara pensa o quê? O que o torcedor pensa? Ele pensa, pô, peraí, eu tô aqui aborrecido, ele não tá ligando. Então, falta também um pouco de habilidade, esses caras têm que se ligar um pouco mais nisso. O Nelson Paraná escreve aqui, pô, como assim não renovar com o Gabigol? Tem um atacante na reserva como o Moena, mas o meu estava dizendo. Oscar Nunes, vamos falar de Minas então, tivemos clássico também. Essa reclamação, essa No lance, quando bate o pênalti, tá com o pé em cima da linha. O Gabigol mesmo Pula disse que pra frente. deveria Ele ter tem um batido pé em mais cima da forte, linha. né? O Gabigol reconheceu Eu acho que ele mudou um pouquinho o ele tinha jeito que de bater mais forte. Eu acho que ele acreditou demais que ia deslocar, que normalmente o cara não sai nem na foto, né? O goleiro não Exato. costuma sair na foto. Ele até mandou no canto, né? Mas foi fraco. Sim, porque ele Não, costuma porque eu deslocar achei o que ele goleiro. mudou, porque ele não bate tão rápido como ele bateu. Ele já correu e bateu. O Gabigol vai caminhando, ele vai cansando o goleiro, olhando pro goleiro para ver um movimento para tirar. Aquela balança. Ele dá uma paradinha antes de bater. Ele não deu aquela paradinha? Não deu. Que normalmente mata o goleiro, né? Quando ele dá aquela paradinha, o goleiro vai, ele só E o Léo encosta do outro lado. Jardim foi frio, ele ficou parado. Ele esperou o Gabigol decidir. Agora sim, pelos gols que o Verratti perdeu, ou pelo menos as 2 chances, seria até um pouco injusto sair esse gol do Gabigol, cara. O Flamengo jogou melhor, mas, pô, lógico, o Flamengo tinha que jogar muito melhor do que jogou. O Flamengo tinha que estar muito à frente do Vasco já. E, né, por todo o elenco, todo mundo que tem. Então, assim, ia ganhar de 1-0 ali no final, num pênalti e tal. Acho que o torcedor do Flamengo não está contente com esse resultado e eu acho que com razão. Com razão, que imaginava-se, é um clássico, é o Vasco do outro lado, é muita rivalidade, mas ainda há uma diferença muito grande. O caminho que o Vasco tem que percorrer para encostar no Flamengo, inclusive de contratações, né? Coisa que o Flamengo faz assim a rodo e já tem sobrando time talentoso demais para não ganhar um clássico. Mas enfim, é do jogo. Quando a gente viu esses dias, Botafogo, Atlético e Cruzeiro, as coisas acontecem. Quando é clássico assim, o bicho pega. Botafogo fez 2-0 no Nova Iguaçu e foi ceder um empate. O Nova Iguaçu, para mim, é o destaque desse Campeonato Carioca. Muito obrigado. Ah, tá bonzinho. Não, ele tá Abre dois e entre faz. os classificados. Sim, Tá entre os classificados. Tá muito Ó, bem, o resultado é melhor para o Vasco da Gama do que para o Flamengo. Mas não é para a torcida do Vasco comemorar. Isso não tem nenhuma comemoração nesse jogo, porque o Vasco tem que jogar pau a pau com o Flamengo. E para jogar pau a pau com o Flamengo, precisa contratar 4. Precisa melhorar bem, muito. Precisa melhorar muito. O treinador tem. Mas precisa só vontade, vai chegar uma hora que a vontade não vai ser o suficiente. Vai ter que precisar da técnica, da qualidade, da individualidade. E você sabe qual é a palavra que custa mais caro no futebol, né? Qualidade. Essa é a palavra, ó. Qualidade é aliada a isso aqui, a dinheiro. Qualidade custa caro. Mas tem que pensar para frente. Pensar grande, porque é Vasco da Gama. É isso E que eu o estou dizendo. Flamengo Ganhou um ponto, mas acho que o Flamengo perdeu 2, né?
Porque o Flamengo já tinha que estar, apesar de ser começo, O estágio melhor. temporada, já tinha que estar no estágio de se impor diante do Vasco que está em formação ainda, precisando de reforços, etc. Então, lógico que o resultado foi muito melhor para o Vasco do que para o Flamengo. Zinho, para você, como é que tá esse começo de Carioca desses dois clubes? Carioca não, de começo de temporada. Vasco da Gama, Flamengo, com base no jogo de ontem, o que você tá achando? Eu acho que assim, eles abriram mão de uma boa parte desse início do campeonato, colocando um time alternativo. O Flamengo jogou com o Sub-20, né? Sim. Inclusive tirou a galera nos Estados Unidos. Tirou a galera da Copinha aqui, ficou jogando com fraldinha na Copinha, e aí jogou o Sub-20 lá, que inclusive empatou com o Nova Iguaçu, né, o Flamengo. Sim. Então, o Vasco mesclou alguns jogadores que estavam aí para querer sair, o Capasso, Orediano, mas utilizou alguns jogadores profissionais mesclado com a base, que é muito boa também, e tropeçou em alguns momentos, né, no campeonato. Já com boa parte do time titular perde para o Nova Iguaçu. Então, esse resultado foi ruim nas pretensões de classificação, porque hoje os dois estão fora da zona de classificação. O Flamengo tem um jogo a menos, né? Então, pelo elenco que tem tudo, vai chegar, vai classificar. Mas o Vasco, por incrível que pareça, vocês estão falando que foi bom o resultado para o Vasco, é bom porque não perdeu. Mas na competição, que ele ainda vai jogar contra o Botafogo, que ele ainda vai jogar contra o Fluminense, e que ele não é o favorito nesses clássicos, sendo que os times de menor investimento, como Nova Iguaçu, Boa Vista e Madureira, que estão à frente dele, principalmente Boa Vista e Nova Iguaçu, que não vão ter mais jogos contra os grandes, Nova Iguaçu eu tenho certeza, que já pegou o Botafogo, já pegou o Fluminense, já pegou o Flamengo, já pegou o Vasco. O Nova Iguaçu agora tem 2 jogos na sequência em casa. No Laranjão. Sim. Tudo bem que é contra Madureira e Boa Vista que estão brigando também por essa vaguinha. De repente roubar uma vaguinha do grande na semifinal. Mas o Vasco não está tão garantido, não. Vai ter que jogar mais do que está jogando e vai ser mais pressionado para buscar essa vaga, porque vai ter clássicos. Como eu falei, sim, Fluminense e Botafogo. Então não é uma vida tão fácil. Foi bom pelo seguinte, vem de um resultado ruim, perdendo para o Nova Iguaçu. O favoritaço era o Flamengo, pelo elenco, pelo time, por tudo, né? Pelo treinador, pela badalação. Então, o primeiro clássico sim, era o favoritaço. Claro. Então, o que chama a atenção é assim, o Flamengo não jogou tudo que podia jogar. Longe. O Flamengo vai jogar muito mais do que jogou no clássico. Mas assim mesmo foi melhor. Não teve as chances mais claras, mas foi melhor. Finalizou mais, teve mais posse de bola, teve mais o controle do jogo. O que me chama a atenção é que alguns jogadores que a gente até... Ele coloca o Pedro e o Cebolinha, não fizeram o mesmo jogo. Não fizeram o mesmo jogo. Pedro teve 2 finalizações só. Então, assim, o De La Cruz ainda não engrenou. Tem ainda todo um desconto. O próprio Arrascaeta não fez o seu melhor jogo. Para mim, quem jogou uma partidaça foi o Léo Pereira, que é o cara que tá aí com contratação de Léo Ortiz, e ele arrebentou no jogo. O Além de jogou bem também. Chegou. O Eric jogou bem também. Sim, o Pulgar, ele tem uma sustentação ali, né, muito boa. Ele teve que, pela indisposição, né, o problema de saúde do Ayrton Lucas, improvisar o Varela na lateral esquerda. Sim. E jogou o Wesley na lateral direita. E o Mateuzinho, tanto aí... Quase que ele entrou quando o Wesley... Quase que entrou no jogo. Tá aí dando bobeira, vamos embora. Então, assim, o resultado acaba sendo até justo, porque o Vasco teve 2 chances claríssimas, mesmo o Flamengo sendo melhor. Mas para o campeonato, acho que o Flamengo tem um poder de reação muito maior. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí. Nessa situação que o Mauro César trouxe aí sobre a situação do Gabigol, é uma situação que, querendo ou não, acaba se complicando mais ainda. Quando teve o pênalti, eu pensei da seguinte maneira, né? Tem 2 situações. Ou o Gabigol, para mim, se o Gabigol convertesse ou perdesse. Se o Gabigol convertesse o pênalti, né? No minuto final, a torcida iria cair em cima do Gabigol de forma positiva, querendo ele pular, possivelmente, querendo que o Tite dê mais minuto para ele se ele tivesse feito gol, né? Fez contra o Sampaio Corrêa, se não me engano. Ele, Bruno Henrique, e iria fazer se tivesse feito contra o Vasco, né? 2 jogos seguidos,
2 gols e principalmente um decisivo diante do Vasco, né? A torcida, obviamente, ia ficar muito feliz, ia falar que o Gabigol voltou, a fase ruim passou. Esse é um ponto, né? Do lado da moeda, né? Se ele tivesse convertido o pênalti. Por outro lado, ele perdeu. E, obviamente, que a crítica em cima dele aumenta mais ainda a cada gol perdido, a cada declaração que pega mal, né? Tanto no vestiário e tanto publicamente como na torcida. Então, essa situação do Gabigol, ela vem se tornando, sim, mais complicada. Não só para o presidente Rodolfo Landim, que pensou ele em renovar, e a oposição ganha um algo a mais para poder criticar a suposta renovação de contrato do Gabigol por mais 3, 4 ou até 5 anos, né? Então, aqui, a situação do Gabigol vem se complicando, sim. É difícil dizer que ele chegue a 35 gols na temporada, como ele fez uma promessa pro Zico, né? Quem não tá sabendo disso, durante a pré-temporada ou até antes, né? Logo no finalzinho de janeiro aí, ele se encontrou com o Zico, ele fez uma promessa que poderia sim fazer 35 gols no ano. Eu acho uma promessa meio, vou dizer, impossível de acontecer, mas muito inviável de acontecer. Porque ele não é um jogador titular, geralmente ele não tem tanta minutagem, é um jogador que não se encaixa tanto no esquema do Tite, geralmente entra nos jogos, né? Quando o jogo tá perdendo, o time taca a defesa lá atrás, geralmente quando o Tite já tira de La Cruz e o Arrascaeta, que são os cérebros do meio de campo ali, ou até Pulgar também. Então, essa promessa que o Gabigol fez para tentar prometer ao Zico, vamos dizer assim, é quase impossível. Quase impossível de acontecer. Então, é isso aí, deixa tua opinião e tamo junto. Então, o próximo jogo é contra o Botafogo. Agora eu tô em dúvida se é no Maracanã ou no Engenhão. Tô em dúvida. Mas é isso aí, tamo junto.